Olá! No vídeo de hoje nós vamos estudar sobre o caso de demolição de imóvel. Esse assunto te interessa? Então fica comigo até o final desse vídeo que tem uma surpresa para você. Olá, meu nome é Tatiana Botelho, sou técnica em edificações há quase 30 anos e especialista em regularização de obras e imóveis. E no vídeo de hoje nós vamos estudar o caso de uma demolição onde foi cliente real aqui do escritório e eu vou fazer com vocês o passo a passo de como foi toda a nossa metodologia nesta solicitação de demolição total. Vamos lá? Engana-se quem pensa que demolição é somente de imóveis antigos. Dependendo do que a pessoa queira construir, a demolição precisa fazer parte da regularização. Sim, para demolir um imóvel, seja ele parcial ou 100% demolido, precisa-se solicitar uma licença desta demolição junto à Secretaria de Urbanismo, junto à Prefeitura do seu município, para que haja a execução dessa demolição. Mas como que isso funciona? O processo ele é muito simples, não precisa elaborar nenhum tipo de projeto para apresentar à Prefeitura, mas você precisa reunir alguns documentos e sim, apresentar esses documentos à Prefeitura. São documentos simples, mas precisa se abrir um processo onde o profissional da Prefeitura irá avaliar e aprovar, dando a licença, a autorização para demolição, seja ela parcial ou total do imóvel. Então agora eu vou compartilhar com vocês a minha tela e eu vou explicando passo a passo como a gente faz um processo de demolição. Vamos lá? Esse é um imóvel real aqui do escritório. Nós fomos contratados por uma empresa de arquitetura lá de São Paulo, onde eles estavam elaborando um novo projeto para uma empresa de telecomunicação que tinha acabado de comprar esse imóvel aqui na zona norte do Rio e que eles precisavam de informações do que existia no local, pois eles iriam demolir totalmente o prédio. Se eles iriam demolir, para que eles precisavam de informações do levantamento? Eles precisavam porque eles tinham que ter informações sobre o nível, porque esse terreno a gente só está com essa fotografia, mas ele dá frente para a rua de fundos também. Então ele tem duas frentes para duas ruas distintas e tem uma diferença de nível. Então a gente precisava fazer o levantamento do imóvel para mostrar o que existia no local, com os pontos de hidráulica, pontos de energia, para eles fazerem um novo projeto tentando aproveitar alguma coisa já existente. Então nós fizemos o levantamento e eles resolveram realmente demolir o prédio todo. E como que a gente abriu o processo de demolição? Como se abre um processo de demolição? A gente precisa de seguir algumas etapas. No caso deste cliente, nós, no dia que fizemos o levantamento, obviamente a gente tira um monte de foto, a gente elabora um relatório fotográfico com as fotos, a gente junta o documento principal do imóvel, qual é? RG e IPTU. A gente junta o documento do proprietário ou do representante, no caso o proprietário é no CNPJ. Então a gente entra com o CNPJ, entra com o contrato social e entra com a identidade do representante do CNPJ, para mostrar que ele representa aquela empresa e que pode demolir porque ele está ciente. Terceiro ponto. A documentação do profissional responsável pela demolição. Então, a gente junta a documentação do imóvel, a documentação do proprietário ou representante legal e a gente junta a documentação do responsável pela demolição. E junto, a gente anexa uma declaração com as informações do prédio a ser demolido. Metragem quadrada, se a demolição vai ser parcial ou total, se a demolição vai ser mecânica
ou manual. São essas informações que a gente junta na declaração. Qual vai ser o volume que essa demolição vai juntar, vai gerar? Como que vai ser o descarte? Então, todas essas informações a gente reúne no processo para abrir no município a solicitação de licença de demolição, parcial ou total. No caso deste cliente, a demolição foi total. E eu vou compartilhar aqui as fotos, deixa eu ver se passa aqui, já sendo executada a demolição. Então aqui já está ali sendo executada, e nesse caso a demolição foi mecânica, já está aí todo o entulho, todo o descarte já preparado para ser feito, e a última fotografia, o terreno totalmente limpo. Quando a gente chega nesse ponto do terreno estar totalmente limpo, a gente entra novamente em contato com a prefeitura. Vamos lá, porque eu acho que ficou eu deixei aqui uma informação passar. O que acontece? Eu bebi uma água aqui rapidinho. Como que funciona? A gente abre o processo solicitando a licença de demolição com todas as documentações. Em paralelo, a gente abre um processo junto com na vigilância de zoonose. Tatiana, o que é vigilância de zoonose? Ela precisa ir ao local antes da demolição para verificar se tem, como é que eu vou dizer aqui, se tem vestígio de animais no local. É uma lei, ela é recente, tem alguns anos aqui no Rio, que a zoonose ela faz essa vistoria para saber se tem se tem cachorro no local, se tem algum animal que vive naquela área. Se tiver, eles não autorizam a demolição até que todo o deslocamento desses animais sejam feito. Então a zoonose vai até o local. E se o imóvel estiver em área de preservação, tombamento, precisa de autorização junto ao patrimônio cultural para que autorize a demolição do imóvel. Então a gente tem esses dois pontos muito importantes. O patrimônio é caso o imóvel seja muito antigo ou ele seja tombado ou preservado. Mas a zoonose, ela está presente em todas as solicitações de demolição aqui no Rio, ok? Quando a prefeitura libera a licença, a autorização para executar essa demolição, a demolição inicia todo o serviço. Então entra lá o trator, vai demolindo, se é manual, se é mecânico, executa todo o serviço. Quando chega no momento do terreno, está totalmente liberado, sem entulho, limpo, compactado, geralmente eu entrego, eu faço parceria com empresas que fazem a demolição, a gente entrega no nível que o arquiteto solicitou, aí eu elaboro um relatório fotográfico, desde o início, como era o imóvel, como a gente foi demolindo todo o processo, e no final eu solicito a vistoria do fiscal para que ele libere a documentação final para juntar na matrícula do imóvel. Normalmente, como a gente já apresenta o relatório fotográfico, ele não vai ao local. Tem outros que mesmo com o relatório fotográfico em mãos, preferem fazer a vistoria. Então você tem os dois casos, e eu, para adiantar, eu já entrego um relatório fotográfico solicitando a documentação final, que é o aceite de obra. Então a prefeitura está aceitando que aquele imóvel foi demolido. Aí ela emite uma declaração, e com essa declaração, na realidade é uma certidão, com essa certidão de demolição, a gente averba na matrícula do imóvel, e o imóvel deixa de ser predial, voltando a ser territorial. Então o RGI
coloca lá uma cláusula dizendo que ele é agora territorial e o IPTU, consequentemente, também volta a ser territorial. Mas para que, no caso desse cliente, ele demoliu? Porque a intenção dele era construir um prédio novo. Então, de qualquer maneira, ele tinha que pegar a certidão de demolição, averbar na matrícula e, em sequência, nós solicitamos uma licença de obra, porque vai construir um prédio novo de telecomunicação. Então, a matrícula do imóvel, que é o documento mais importante de um imóvel, ele precisa saber exatamente todos os passos que aconteceu com aquele empreendimento. Então, existia um prédio, ele sofreu um processo de demolição e agora ele vai sofrer uma nova certidão de habites. É assim que funciona. Então, eu tenho a foto dele aqui, eu acho que recente. Esse prédio aqui é o novo. Vocês estão, deixa eu ver se mudou para vocês, mudou. Esse prédio aqui é um prédio novo. Essa foto aqui eu tirei do Google, porque é muito tempo que eu não vou lá. Mas ele já está aqui, é um prédio de telecomunicação, a entrada de pedestre está aqui, a entrada de veículo está aqui. Essa parede aqui inacabada é divisa com o prédio multifamiliar do lado, que eles ainda vão fazer o acabamento. Mas o prédio novo é aqui e eu fiz a comparação. Antes era aqui, tá vendo? Ó, que o vizinho era verde, continua verde aqui, ó. E aqui o prédio novo. Então, eles fizeram exatamente o serviço de demolição. O serviço de demolição, ele é assim, bem simples. Deixa eu vir pra cá e aumentar para eu falar com vocês. Acho que fica legal assim. Esse serviço de demolição, ele é bem simples. É uma documentação, são documentos do imóvel, documentos do responsável ou representante do imóvel e são documentos do responsável pela execução. Uma coisa você tem que ter muito em mente. Quando a gente faz uma licença ou uma regularização de construção, nós estamos agregando valores para aquele imóvel. Então, um locatário pode pedir licença de obra ou regularização. Qualquer pessoa pode entrar com um processo e solicitar. O proprietário, o locatário, o novo proprietário que ainda não está no RGI, mas tem uma escritura, pode pedir licença de obra ou regularização. Agora, na hora de demolir o imóvel, somente o proprietário que está no registro geral de imóvel, na matrícula. Mas, Tatiana, o meu cliente comprou um imóvel, ele tem a escritura. Então, primeiro ele vai ter que pegar a escritura, averbar na matrícula do imóvel e depois solicitar a demolição. Porque para a prefeitura, imagina se ele pega uma escritura de compra e venda e autoriza a demolição. Só que aquele cara resolveu não averbar na matrícula do imóvel e resolveu vender para um outro, que vendeu para o outro, e a matrícula está dizendo que existe uma casa. Só que foi demolido junto com a escritura. Mas a matrícula consta a casa, porque ela não tem informação de demolição. Porque na realidade só quem pode demolir é o proprietário. Se na matrícula está João, é o proprietário, e João vendeu para o José e o José quer fazer a demolição, o José vai ter que averbar a escritura para ele pedir a solicitação da demolição. Somente quem está no registro de imóvel pode pedir a demolição. Outro item importante. Um cliente seu recebeu uma notificação porque ele já executou a demolição. O prédio já não existe mais no local, mas ele existe no documento. Tem que regularizar, tem que abrir o processo na prefeitura, regularizando aquela demolição. Mas, Tatiana, a demolição já foi executada, tem que regularizar. Então, tudo isso
é muito importante para que vocês entendam as oportunidades de atuar na área de regularização, principalmente na regularização de imóveis. E esse gancho de demolição, ele é muito simples, rápido e prático. E nós técnicos podemos atuar sim, tanto na regularização quanto na licença, fazendo parceria com outros profissionais que executem a demolição, e se for uma demolição pequena, a gente também pode atuar. Essa é uma excelente oportunidade para você, técnico de edificações, atuar na área de regularização. É bem simples, eu não precisei ficar desenhando aqui, mostrando graficamente como funciona o processo de regularização da demolição ou da licença, porque na realidade a gente não apresenta projeto. É só documentação e relatório fotográfico, mas com as informações corretas para que você apresente na prefeitura e não tenha problema. Lembre-se, documentação, quem autoriza, solicita a demolição é o proprietário, é a pessoa que está lá no RGI. No caso desse prédio, como é um CNPJ, quem entrou com a solicitação foi o representante da CNPJ com o documento dizendo que ele representa aquela empresa. Então, a prefeitura autorizou a demolição e hoje o prédio já está em funcionamento aqui na zona norte do Rio. É um prédio de telecomunicação, foi bem bacana esse processo. A gente atuou na demolição e depois na licença de obra, até a licença mesmo, porque a própria construtora, depois da licença para o ABIS, ela que tomou frente. Então foi muito bacana, a experiência foi ótima, o contato com a galera de São Paulo foi maravilhoso. Então não pense que você está na sua cidade, que você só vai atuar na sua cidade. Tem pessoas que estão lá fora, em outros lugares, que precisam de alguém para representar eles e atuar fisicamente no processo para eles. É uma ótima oportunidade, não perca. E para não perder a oportunidade, se você quer entender muito mais sobre o mundo da regularização de obras, eu tenho uma novidade agora para você. No próximo dia 17 de agosto, nós vamos fazer uma aula secreta, somente para aqueles que estão interessados em aprender e começar a atuar na área de regularização de obras e imóveis. Na descrição do vídeo de hoje eu vou deixar um formulário para você preencher e se candidatar a participar dessa aula. Não serão todos, porque eu preciso de um número de um grupo pequeno para que eu passe todas as informações da melhor maneira e entregue o meu melhor para você. Então, se você está interessado em ter mais informações sobre o mundo da regularização de obras, esse é o momento. Dia 17 de agosto, num domingo, às 9 horas da manhã, eu espero vocês na nossa aula secreta. Não conta para ninguém, porque a partir desse dia a sua vida pode mudar. E se você gostou do vídeo de hoje, eu quero saber, curtindo, comentando e compartilhando. E eu te vejo no próximo estudo de caso. Até lá!